Vamos continuar no nosso desafio aqui. Subseção 2, da contratação de fornecedores. O Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo, é responsável pela contratação de fabricantes e distribuidores. Então veja, não é o juiz corregedor permanente nem a corregedoria geral, é o Colégio Notarial do Brasil. É responsável pela contratação de fabricantes e distribuidores do quê? De selos para os atos de autenticação notarial, livro formato por folha de papel de segurança, das folhas de traslado, certidão e sinal público, cartão de ficha padrão de assinatura, de entidades adesivas utilizadas, de etiquetas adesivas utilizadas nos termos de comparecimento do reconhecimento de firma por autenticidade. A escolha recairá sobre pessoas jurídicas especializadas que preenchem os requisitos de segurança e idoneidade. A escolha será submetida à homologação da Corregedoria Geral da Justiça, apenas para verificação dos requisitos acima assinalados. Quem escolhe é o Colégio Notarial, seção São Paulo, submetida à homologação da Corregedoria Geral da Justiça. Os modelos de impresso de segurança serão submetidos à prévia aprovação da Corregedoria Geral da Justiça. Caso se faça o arquivamento previsto no item 15, deverão ser mantidos ainda os arquivos para certidões de tributos municipais, certificado de cadastro do INCRA e prova de quitação do Imposto Territorial Rural, ITR, certidões de ações reais e pessoais repersecutórias. Em relação aos cartões de assinatura, as serventias serão identificadas na numeração lançada, a ser parcialmente composta pelo número atribuído, em cadastro próprio pela Corregedoria Geral da Justiça. Os cartões deverão ter numeração sequencial e ininterrupta e serão fornecidos em formulário contínuo. Para recebimento dos impressos de segurança, os tabeliães de notas ou registradores civis com atribuições notariais e os responsáveis pelos serviços manterão cadastro perante os fabricantes, a ser comunicado ao Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo. As aquisições dos impressos de segurança serão feitas exclusiva e diretamente junto ao fabricante. Os tabeliães de notas e registradores civis com atribuições notariais e os responsáveis pelos serviços poderão autorizar prepostos, mediante indicação expressa ao fabricante, a receberem em seu nome os impressos de segurança. A falta do cadastramento impede a aquisição dos impressos de segurança. Cuidado na sua serventia, não deixa para pedir os impressos selagem em cima. Sempre mantenha cautela e pede um pouco a mais, ou pede com mais antecedência. As designações e as posteriores alterações para responder pelos serviços notariais vagos serão comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça ao Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo, e à Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, ARPEM São Paulo. O CNB São Paulo e a ARPEM São Paulo são responsáveis junto aos fabricantes dos impressos de segurança pela atualização do nome dos responsáveis pelos serviços notariais vagos. Os fabricantes dos impressos de segurança têm a obrigação de apresentar mensalmente à Corregedoria Geral da Justiça uma lista completa, discriminada, das entregas realizadas a cada uma das serventias extrajudiciais. Olha que importante, a cada mês tem que chegar uma lista completa da quantidade de selo que está sendo pedido por cada cartório. Tamanha importância dessa quantidade, para que não haja extravio ou inutilização demasiada ou desvirtuamento da finalidade, enfim. Os fabricantes deverão mensalmente comunicar à Corregedoria Geral da Justiça. É vedado o repasse de impressos de segurança de uma serventia para outra. Os tabeliães de notas, registradores civis com atribuições notariais e responsáveis pelos serviços devem velar por sua guarda dos impressos de segurança em local seguro. Os tabeliães de notas e registradores civis com atribuições notariais e responsáveis pelos serviços devem comunicar à Corregedoria Geral da Justiça, por meio do portal do extrajudicial, a quantidade e numeração de impressos de segurança subtraído ou extraviado. Sempre que submetidos os modelos de segurança, os tabeliães de nota, registradores civis com atribuições notariais e o responsável pelo serviço deverão inutilizar por fragmentação os remanescentes guardados consigo e informar em seguida a Corregedoria Geral da Justiça a quantidade e a respectiva numeração daqueles destruídos. Então, por fragmentação, observando então aquela regra que falamos da parte geral, que não pode tocar fogo no selo quando for inutilizar, e também da parte da Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que quando for fragmentar, inclusive, tem que ter cuidado para não constar resquício de dados pessoais. Os fragmentos deverão ser enviados para reciclagem. Os tabeliães de notas e registradores civis com atribuições notariais e os responsáveis pelos serviços efetuarão um controle diário da utilização de selos com registro de série, número inicial, número final
e do total dos utilizados e dos inutilizados. Os tabeliães de notas e registradores civis com atribuições notariais e os responsáveis pelos serviços têm a faculdade de confeccionar e utilizar séries e padrões direcionados de selos múltiplos que correspondam a mais de um ato. Temos um ato, por exemplo, que é o reconhecimento de firma com valor selo 1 e 2. Então, a pessoa veio no cartório, eu posso utilizar 2 vezes o selo 1 para cada assinatura ou um selo 2 apenas. Eu tenho essa faculdade. Seção 4 da lavratura dos atos notariais. Disposições gerais. O tabelião de notas antes da lavratura de qualquer ato antes de lavrar o ato, ele deve verificar se as partes e demais interessados acham munidos de documentos necessários de identificação nos respectivos originais, em especial cédula de identidade ou equivalente, CPF ou CNPJ, e, se for o caso, certidão de casamento ou documento comprobatório de união estável, se houver. Exigir, no tocante às pessoas jurídicas participantes dos atos notariais, cópia de seus atos constitutivos e eventuais alterações contratuais ou respectiva consolidação societária, acompanhadas, conforme o caso, de certidão do registro de títulos e documentos civis de pessoa jurídica, cujo prazo não poderá ser superior a 1 ano, ou por ficha cadastral da junta comercial a ser obtida via internet, cujo prazo de emissão não poderá ser superior a 90 dias. Olha aqui pode ser trocado também na prova. O registro de títulos e documentos civis de pessoa jurídica não pode ser superior a 1 ano, um prazo muito maior, e da junta comercial não poderá ser superior só a 90 dias, dando então uma fé pública maior e prestígio ao registro de títulos e documentos. Só pensar dessa forma: 1 ano e a junta comercial 90 dias. Conferir as procurações para verificar se obedece à forma exigida, se contém poderes de representação para a prática do ato notarial e se as qualificações das partes coincidem com as do ato a ser lavrado, observando o devido sinal público e o prazo de validade da certidão, que não poderá exceder a 90 dias. Então, lembra aquele prazo de 90 dias da procuração, também está aqui, presente nas normas. Exigir o respectivo alvará para os atos que envolvam espólio, massa falida, herança jacente, herança vacante, empresário ou sociedade empresária em recuperação judicial, incapaz, subrrogação de gravame e outros que dependem de autorização para dispor, adquirir bens imóveis ou direitos a eles relativos, sendo que para a venda de bens de menores incapazes, o seu prazo deverá estar estabelecido pela autoridade judiciária. Essa parte é muito importante. O alvará para o menor, ele tem que ter prazo estabelecido pela autoridade. Todos os demais alvarás, as normas não colocam que tem que ter um prazo. Então, uma recuperação judicial ou a subrrogação do gravame foi concedido alvará para venda. Mas do menor não, foi concedido alvará para venda no prazo de X dias. Exigir alvará, então, dever, continua sendo dever antes da prática do ato do tabelião. Exigir alvará, termo de curatela, o termo de acordo de decisão apoiada para atos relativos a direito de natureza patrimonial ou negocial, praticado por pessoas em situação de curatela ou em nome de pessoa com deficiência, por seus eventuais apoiadores. Esses itens agora são bem importantes. Para alienação gratuita ou onerosa de bens de menor, ainda que relativamente incapazes, vamos supor uma pessoa com 17 anos, não emancipada, por meio de escritura pública, é necessária a apresentação de alvará judicial. Então, para venda, transmissão, para ela doar, menor com 17 anos, para ele doar ou para ele vender o imóvel, ele precisa de alvará judicial. A apresentação de alvará judicial é necessária igualmente para aquisição onerosa de bens, móveis ou imóveis, por menor publi ou impúbre, quando utilizados recursos próprios. Então, quando for uma aquisição onerosa por menor e for utilizado recurso do próprio menor, o menor herdou uma fortuna, tem 17 anos e quer comprar um bem, uma aquisição onerosa, precisa de alvará. É desnecessário, então não precisa de alvará. Na hipótese de doação de numerário para aquisição do bem pelo menor, chamada doação modal. Eu vou doar o valor para o meu filho, que ato contínuo vai comprar o bem no mesmo ato. O tabelião de notas deve cientificar as partes envolvidas de que é possível obter, nos termos do artigo 642-A da CLT, certidão negativa de débito trabalhista nas seguintes hipóteses: no caso de alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo,
partilha de bens imóveis em razão de separação, divórcio ou união estável. O tabelião de notas antes da prática de qualquer ato notarial que tenha por objeto bens imóveis, direitos a eles relativos, ou cotas de participação no capital social de sociedade simples, deve promover prévia consulta à base de dados da Central de Indisponibilidade de Bens, consignando no ato o resultado da pesquisa e o código gerado, hash, dispensado o arquivamento do resultado em meio físico ou digital. Aqui também cuidado, o código hash da Central, pelas normas, é dispensado o arquivo físico ou digital. Então, posso constar na escritura, não precisa arquivar papel, não preciso digitalizar o código hash, uma eventual certidão ou documento gerado, o PDF, em virtude dele. A existência de comunicação de disponibilidade não impede a lavratura representativa de negócio jurídico, tendo por objeto a propriedade ou outro direito real sobre o imóvel, ou cota de participação no capital social de sociedade simples de que seja titular, ou pessoa atingida pela restrição. Nela incluída a escritura pública de procuração, devendo constar na escritura pública, porém, que as partes foram expressamente comunicadas da existência da ordem de indisponibilidade, que poderá implicar a impossibilidade de registro, lato sensu, do direito no registro de imóveis, ou então, quando for o caso, no registro de pessoas jurídicas enquanto vigente a restrição. Uma pergunta clássica: é possível vender um imóvel com indisponibilidade? Sim, é possível vender. Por escritura pública? Sim, é possível vender, só não vai conseguir registrar. E é dever do tabelião, com medida de cautela, constar na escritura tudo isso, que a parte está vendendo o imóvel e o comprador assume esse risco. Vamos supor que eventualmente essa dívida está quitada e só não chegou uma ordem judicial para que ocorresse essa baixa, o que é relativamente comum, que demora um pouco às vezes o trâmite, que o advogado tem que pegar o mandado e encaminhar o registro de imóveis, muitas vezes não vai automaticamente. Então é possível lavrar, independente da situação, desde que conste isso no ato. A escritura pública. Agora vamos falar de escrituração. A escritura pública, salvo nos casos por lei, quando exigidos por lei outros requisitos, deve conter. Então, o que deve conter uma escritura? O dia, mês, ano, local em que lavrada, lida, assinada, o nome, a nacionalidade, o estado civil, profissão, número do registro de identidade, o RG, CPF, CNPJ, domicílio, residência das partes, demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge, filiação, a expressa referência à eventual representação por procurador, a manifestação clara de vontade das partes do interveniente, referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, declaração de ter sido lida na presença das partes e dos demais comparecentes, ou de que todos o leram, assinatura das partes e demais comparecentes, caso não possam ou não saibam escrever, de outras pessoas capazes que assinarão a rogo e no lugar deles, cujas impressões digitais, no entanto, deverão ser colhidas mediante emprego de coletores de impressões digitais, vedada a utilização de tinta para carimbo, a assinatura do tabelião de notas ou do seu substituto legal, a menção à data, livro ou folha da serventia que foi lavrada à procuração, bem como a data da certidão correspondente, para comprovar que foi expedida dentro dos 90 dias que antecede a prática do ato notarial. Quando se tratar de pessoa jurídica, a data do contrato social ou de outro ato constitutivo, o seu número da junta comercial ou do registro civil de pessoa jurídica, referência à cláusula do contrato ou do estatuto social que versar sobre pessoas incumbidas da sua administração, seus poderes e atribuições, a autorização para a prática do ato, se exigível, e a ata da Assembleia Geral que elegeu a diretoria. Na escritura de doação, o grau de parentesco entre doadores e donatários. Cuidado, se deve, está no capítulo de notas, que deve constar o grau de parentesco. Se o tabelião, porventura, não constar o registro de imóveis, vai emitir nota devolutiva. Eu doei para o meu filho, então tem que colocar o grau de parentesco. É descendente em linha reta. Ou então pode só constar filho, em muitos casos já se aproveita, né? Sabe que é parente ou não. Tá? Se conseguir ser técnico, coloca filho, né? Descendente em linha reta primeiro grau, melhor ainda. Se de interesse de incapaz, menção expressa a idade, se menor, e sempre a pessoa por quem representado ou assistido, ressalvados os casos de aceitação futura do donatário. Indicação clara e precisa da natureza do negócio jurídico e seu objeto, a declaração, se o caso, da forma de pagamento, se em dinheiro ou em cheque, com a identificação deste por seu número,
e pelo banco sacado, ou mediante outra forma estipulada pelas partes. Declaração de que é dada a quitação da quantia recebida, quando for o caso. Indicação dos documentos apresentados nos seus respectivos originais, os quais, obrigatoriamente, em relação às pessoas físicas, o RG, que pode ser substituído pela filiação, o CPF e certidão de casamento, se o caso. O código REST na central, quando o caso, quando envolver imóvel, a cota recibo de custos e emolumentos devidos para a prática do ato. Então tem que constar no próprio ato quanto foi pago por aquele ato. Termo de encerramento, referência, quando for o caso, ao cumprimento do item 43 das normas, alusão à emissão ad hoc, menção aos documentos apresentados e seu arquivamento. Vamos agora aos atos notariais regidos. Tem ainda a obrigatoriedade de constar na língua nacional portuguesa. Serão manuscritos datilografados ou impressos nos livros de notas. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou, não havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastante. A participação do tradutor com a sua identificação, referência ao registro da junta comercial desse tradutor, se público, e ao compromisso tomado, se não for matriculado na junta comercial, deverá ser mencionado no ato notarial. Resumindo, esse item também está no 215 do Código Civil, mas vale a gente revisar aqui. A escritura, então, tem que ser em língua nacional, português. Se o tabelião não entender o idioma, por exemplo, eu não entendo o japonês, eu tive que nomear um tradutor juramentado, no caso, nós conseguimos nomear pelo notariado, para fazer a escritura. Enquanto eu falava, ela ia traduzindo para as partes. Nesse caso, como ele era público, não precisou ser compromissado. Se fosse particular, ia ter que ser compromissado no ato, declarar que é verdade e ter uma habilitação, idônea para isso. Por outro lado, já fiz escritura em língua inglesa, então eu tive que ler em português, que é obrigatório, gravado pelo notariado, e li também em língua inglesa para o adquirente estrangeiro. Então, tive que ler em duas línguas, justamente porque da obrigatoriedade do ato, a língua portuguesa. A escritura foi na língua portuguesa, então não existe a possibilidade de ter uma escritura em outra língua. Na escrituração dos livros, os números relativos à data da escritura e ao preço devem ser escritos por extenso. Então, por isso que vem aos 10 dias do mês de junho de 2024. Então, vem numeral e por escrito. A escrituração será feita apenas em cor azul ou preta indelével. O espaço entre as linhas e as tabulações serão rigorosamente iguais, até encerramento do ato, salvo quanto às tabelas nele eventualmente contidas. As atas notariais poderão ainda conter imagens coloridas e expressão em outras línguas ou alfabetos. Então, nesse caso, seria uma exceção na ata notarial, porque é a constatação do fato. Às vezes um print, e mesmo que conste outra língua, nesse caso é uma constatação de fato, e não uma redação própria como uma escritura pública. As emendas entre linhas e notas marginais ficam vedadas, mesmo para correção de erros, inexatidões materiais e irregularidades sanáveis. A cláusula em tempo é admitida, se exarada antes da assinatura das partes e demais comparecentes e da subscrição da escritura pelo tabelião ou pelo seu substituto, e desde que não afete elementos essenciais do ato, como preço, objeto e forma de pagamento. Cuidado, aqui também sempre trocam no concurso. Então, não pode emenda, entrelinha e nota marginal. Pode, cláusula em tempo. Desde que antes da assinatura das partes, demais comparecentes e da subscrição pelo tabelião ou seu substituto, e desde que não afete elemento essencial, como preço, objeto e forma de pagamento. Então, se afetou preço, objeto e forma de pagamento, já não pode. O tabelião de notas poderá não subscrever o ato notarial, embora já assinado pelas partes e pelos demais comparecentes, expondo por escrito, de modo fundamentado, suas razões. O tabelião de notas, o substituto que lavrou a escritura pública, as partes e as demais pessoas que compareceram ao ato notarial assinarão somente a última página do instrumento, com a ressalva de que no testamento público todas as páginas deverão ser rubricadas pelo testador. Então, como regra, a parte só assina na última folha, só vai rubricar todos no caso do testamento. Se a assinatura da parte for ilegível, o tabelião de notas poderá lançar o nome dela de forma legível sob sua assinatura.
Lavrada a escritura pública, a coleta das respectivas assinaturas das partes poderão ocorrer em até 30 dias, e nessas hipóteses as partes deverão apor ao lado da sua firma a data e local, o mesmo da lavratura, ou endereço completo se for diverso, da respectiva subscrição. Cuidado aqui, que também pode ser alterado esse prazo para 60 dias, 90 dias. Às vezes outros estados têm outro prazo, então no estado de São Paulo são 30 dias, tá bom? No início, pelo princípio da cindibilidade do ato, tinha que ser tudo junto. E isso se mantém pelo testamento, pelo princípio da unitas acto, que significa que tem que ser feito tudo de uma vez só, tá bom? É uma exceção. O testamento, então, é uma exceção. O ato tem que ser uno, unicidade do ato. Com relação à escritura pública, pode uma parte assinar e a outra até 30 dias da lavratura do ato. Não sendo assinado o ato notarial dentro do prazo fixado, a escritura será declarada incompleta, observando-se a legislação que trata dos emolumentos. Pelo ato notarial incompleto, serão devidos emolumentos e custas, restando proibido o fornecimento de certidão ou traslado, salvo ordem judicial. Os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades constatáveis documentalmente, desde que não modificada a declaração de vontade das partes nem da substância do negócio jurídico realizado, pode ser corrigido de ofício ou requerimento da parte ou de seus procuradores, mediante ata retificativa, lavrada no livro de notas e subscrita apenas pelo tabelião seu substituto legal, a respeito de qual se fará remissão no ato retificado. Então, quem pode fazer uma ata retificativa é apenas ao tabelião ou substituto. Eu faço a ata e faço a remissão na folha anterior de que houve uma alteração em decorrência da ata retificativa feita sobre o número tal. Pode ser feita, inclusive, em livro separado. Se, por exemplo, já foi encerrado aquele livro, foi praticado vários atos, abriu outro livro, enfim, tem que haver essa comunicação, essa conversa, essa concatenação dos atos. São considerados erros, inexatidões materiais e irregularidades exclusivamente omissão e erro cometido na transposição de dados constantes de documentos exibidos para a lavratura do ato notarial, desde que arquivado na serventia, em papel, microfilme ou documento eletrônico. Então, omissão ou erro cometido na transposição, desde que arquivado no cartório. Se não arquivou, não tem como. Erro de cálculo matemático, omissão e erro referente à descrição e caracterização de bens individuados no ato notarial, omissões e erros relativos aos dados de qualificação pessoal das partes e das demais pessoas que comparecerem no ato notarial, se comprovados por documentos oficiais. Então, se comprovados por documentos oficiais, os erros, as inexatidões materiais e as irregularidades, quando suscetíveis de saneamento mediante ata retificativa, podem ser remediados por meio de escritura de reratificação, que deve ser assinada pelas partes e pelos demais comparecentes, num ato reratificado e subscrita pelo tabelião de notas ou substituto legal. A escritura de reratificação também só pode ser assinada pelo tabelião ou substituto legal. Far-se-ão remissões na escritura de reratificação e no ato reratificado, igual à ata retificativa. Tem que mencionar o ato retificado que existe adiante uma escritura de reratificação. Se praticado o ato em serventia distinta, isso aqui também é comum. Um cartório fez e estava errado o ato. Foi para o outro cartório fez uma escritura de reratificação, tem que comunicar ao cartório de origem para ele anotar. Outro ponto, não precisa ser o mesmo cartório que tem que corrigir. O tabelião de notas que lavrou a escritura de retificação comunicará o evento para a remissão devida ao que realizou o ato retificado. Pela escritura de retificação, destinada a sanear erros, as inexatidões materiais e as irregularidades imputáveis ao tabelião de notas, nada será devido a título de emolumentos e custos. Então, se o erro for do cartório, como dito, nada será devido a título de custo. Na escritura tornada sem efeito ou corrigida em decorrência de erro imputável ao tabelião de notas, deve certificar os motivos. Quando a numeração das páginas de cada livro, ao final, indicar a impossibilidade de conclusão de um ato que nela se inicia, o tabelião de notas deixará de utilizá-los, cancelando-se por meio de impressão em branco, nela lançada e subscrita em seguida, e evitará que o ato notarial iniciado tenha prosseguimento em outro livro. Então, falta uma folha para acabar o livro. Vou imprimir uma escritura de 10 páginas, de 10 folhas. Então, eu posso bater o carimbo em branco e abrir o outro livro e dar continuidade, sem que haja interrupção no meio do ato. As folhas dos livros não podem permanecer fora da serventia de um dia para o outro, ressalvadas as hipóteses de ato em diligência realizada fora do horário e dos dias estabelecidos para atendimento ao público, mediante prévia autorização do tabelião de notas. Veja que o rigor com o livro tabelião de notas é maior.
Livro de conciliação eu posso passar um pouquinho. Foi dito anteriormente. Livro de notas não pode. E o livro pode dormir excepcionalmente fora do cartório, quando for praticado o ato de diligência fora do horário, mediante prévia autorização do tabelião de notas. Então, não é depois que ele é comunicado, olha, doutor, tive que fazer, tem que ser comunicado previamente e autorizar. O tabelião de notas, ao lavrar escritura pública de testamento que contém disposições favoráveis à pessoa jurídica com objetivo altruístico, científico, artístico, beneficente, religioso, educativo, cultural, político, esportivo ou recreativo, consultará o testador sobre a conveniência de cientificar por escrito as favorecidas. Idêntica consulta será formulada nas hipóteses de escritura pública de revogação de testamento ou de cláusulas testamentárias favoráveis àquelas pessoas jurídicas. As comunicações autorizadas limitar-se-ão ao nome do testador, a data e o número do livro e folha da escritura pública de testamento ou de revogação. Então, com isso, a gente encerra mais um bloco. Lembrando que nessa parte, a expedição de certidão de testamento é restrita quando o testador está vivo, salvo a ele próprio, ou representante legal dele, ou ordem judicial. E quando ele está morto, aí mediante certidão de óbito, qualquer pessoa interessada pode solicitar certidão. Tá bom?